Todos os dias temos o privilégio de começar uma nova caminhada em busca da verdadeira essência da vida. Hoje, em pleno século XXI, como então podemos ter a certeza de estarmos fazendo as escolhas certas nos detalhes do dia a dia? Ou como saber se devemos nos preocupar com esses detalhes, se eles realmente são importantes? Enquanto os maiores interesses do homem são atendidos baseados em valores econômicos, sua ação diante da natureza que o cerca e que o mantém existindo e gozando dos prazeres da vida, transparece diante de qualquer um que queira abrir os olhos à razão e ver as consequências pelas quais somos diretamente e indiretamente movidos a contribuir todos os dias. Baseamos nossas razões de existência apenas nos lucros e gastos. Já tivemos mais que tempo suficiente para percebermos o impacto que foi e continua brutalmente sendo causado no planeta onde coexistimos com incontáveis espécies de vida. A causa, o efeito e a luta de grupos de pessoas que já conseguem ver e aceitar que a forma como estamos vivendo definitivamente não está harmonizada com o ciclo natural tem alcançado devido progresso na consciência humana, mas não o suficiente. Fato pelo qual anseio muito e que através de ações com sede de um presente completamente autossustentável podem ser concretizadas o mais breve possível. E esta possibilidade de ação sustentável, utilizando a alta tecnologia da qual dispomos hoje, é indiscutivelmente, além de possível, urgente. Hoje, com toda a evolução tecnológica e capacidade cada vez mais rápida de pesquisas, estamos mais do que preparados para aceitarmos novas ideias sobre a vida, sua origem e propósitos, coletivos ou individuais, e assimilarmos uma nova consciência que nos tratará as saúdes física, mental e espiritual. O conhecimento científico sobre as proporções do cosmos e das infinitas possibilidades de formas de vida, a afirmação de não se poder negar a real existência da consciência em diversas espécies de animais, inclusive mamíferos, aves e seres aquáticos, a existência de buracos negros regidos por uma energia capaz de absorver qualquer partícula de luz. Tudo isso é muito mais que o suficiente para esclarecer as diversas e infinitas possibilidades de adaptação da natureza e o poder da mente humana, que vem sendo utilizado para uma espécie de existência depredatória, altamente consumista e incapaz de ser autossuficiente e contribuir com a manutenção dos ciclos da natureza. O que podemos fazer para estarmos em harmonia com o ciclo da natureza e a continuação de nossa própria existência? O que estamos deixando passar nisso tudo é que já encontramos muitas soluções para as questões da autossustentabilidade no planeta. O que acontece é que o homem está trilhando um caminho tão distante daquele pelo qual deveria ter prezado ao máximo, que simples práticas desenvolvidas por antigas culturas, e hoje até mesmo algumas delas tendo a possibilidade de serem melhoradas ou ampliadas pela tecnologia moderna, têm sido esquecidas e apagadas pela praticidade de como se pode trocar o trabalho pelo capital, que enfim pode ser trocado por objetos ou formas práticas de se consumir o que vem da natureza, sem se preocupar com as consequências geradas por tal contribuição de trabalho e consumo. Estamos comprando produtos, serviços e ideias que geram de formas desenfreadas todos estes meios de consumo, sem nos preocuparmos com o impacto. Devemos nos adaptar para contribuir com a perfeição deste equilíbrio natural e observar a forma como tudo se manifesta intacto, quando não há intervenção humana. As culturas das quais me refiro estão intimamente ligadas a estas questões de consciência e adaptação com os valores naturais. Desde um holandês que implanta um método de cultivo agroflorestal no Nordeste brasileiro, onde rege a seca, oferecendo esperanças às famílias locais que até então, praticamente esquecidas, se tornam fiéis a uma causa sincera e verdadeira, até o indígena que luta para manter sua cultura, que ao invés de ser utilizada como exemplo de conhecimento científico e filosófico da natureza, tem de sacrificar suas virtudes em meio à globalização que o encarcera no mundo de terror. Se trata de um falso progresso humano, iluminado por uma troca injusta e imposta quase que obrigatoriamente entre o capital e o consumo. No meio, estamos nós, o consumidor. O consumidor é aquele que tem o poder de escolher o produto que quer consumir.
Neste caso, temos o maior poder, aquele entre decidir o que é mais favorável de acordo com os seus ideais e o poder de trocar a sua mão de obra por algo que realmente possa te proporcionar o que um ser humano precisa para sobreviver. Através da arte, neste caso, da pintura de fauna e flora, podemos, através da reprodução do realismo presente no naturalismo, firmar-nos uma grande responsabilidade como espécie humana, conviver harmoniosamente com todas as espécies de vida existentes, contribuir com o desenvolvimento de novos espécimes e pesquisas de habitat, comportamento e preservação, para aprendermos a respeitar e viver em harmonia e crescente adaptação natural, ao invés de contribuirmos com o desaparecimento da vida.
O homem que plantava árvores. A mais sublime perfeição encontra-se na incansável obra da natureza da qual fazemos parte. Nos tornamos co-criadores da vida, interferindo no princípio e fim de cada ciclo. Mesmo não observando os limites, não ouvindo o sopro da razão, as vozes do vento que traz a verdade continuam dançando por todas as partes. Águas que crescem nas montanhas brotam o nascimento da diversidade. Chuva que leva como sangue os nutrientes que alimentam o espírito da felicidade. Abrindo nossos olhos para dentro, olhando para fora com a alma, quando não somos mais capazes de ver além daquilo que se pode imaginar, as flores de primaveras passadas retornam num novo desabrochar. Das sementes que plantamos sem perceber, as respostas vêm juntas dos porquês, nutrindo as raízes do nosso destino, desenhado desde os tempos de menino, desde o tempo sem início, desde a vida que sempre haverá, nunca deixou de ser, nem mesmo precisava dos porquês. Agora que possuímos as respostas, capazes de criar novas perguntas, apenas desejo um amor numa tarde vazia, um abraço numa sombra fresca, um sorriso numa lua crescente, a eternidade do infinito presente. Nossas vidas como um renascer de cada dia, calmamente, serenamente, respirando e inspirando no ritmo das águas, animais e plantas. E que ser humano seja natural, sem divisórias ou tempo final.